Oi, pessoal. Vamos começar mais um episódio do nosso videocast. Eu sou a Bianca, do Departamento de Marketing, cuido da comunicação da Zelles Vogler. Estou aqui com a minha parceira Débora, do Departamento de Marketing também. Ela cuida da inteligência de mercado. E hoje a gente trouxe um tema que é muito importante para nós. Por que escolher a distribuição como parceiro? Para a gente começar a falar sobre esse tema, nós convidamos, né, nossa equipe do CTV, a Viviane Alburguete, que é a gerente do Centro Tecnológico Azelles Vogler, e a Ana Lúcia, que é a gerente de inovação e novos produtos lá do Centro Tecnológico. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, é um prazer para a gente poder contar um pouquinho do que a gente faz, e explicar o que é a sigla CTV e falar, né, do porquê escolher a distribuição pensando nesse suporte que a gente pode dar. Perfeito, é verdade. Nós chamamos internamente, né, CTV, mas provavelmente as pessoas de fora não entendem. CTV é o Centro Tecnológico Vogler, né, que agora é a Zelles Vogler. Bom, para começar esse papo, vamos falar um pouquinho sobre a função, né? O que é o CTV? Bom, eu sou Ana Lúcia, eu trabalho junto com a Viviane no Centro Tecnológico e como a gente já está aqui discutindo por que Centro Tecnológico, porque vamos muito mais além, né, do que desenvolver formulações, mas entregar soluções completas. Dentro do Centro Tecnológico, o meu papel ele está muito relacionado com inovação e novos produtos. Na verdade, toda a equipe tem esse olhar, né? Mas o meu papel seria canalizar, né, seria distribuir, seria dar um norte para o restante da equipe, né? Trazer essas inovações, né? E, enfim, então esse é o meu papel dentro do Centro Tecnológico. A Ana está na Vogler há 15 anos, ela quis ser modesta, mas ela é um suporte muito grande, não só para a área técnica, mas para todo o time. Ela tem aí uma carreira muito enriquecedora, então boa parte dos projetos onde a gente atua, a Ana tem alguma experiência nesse sentido. É muito natural os clientes virem a nós, nos solicitar formulações, como que eu fabrico alguma coisa, e a gente consegue dar esse suporte de ponta a ponta. Então, é natural que ao longo de um mês a gente participe aí de pelo menos 40 conferências com clientes, seja através de um e-mail, de um WhatsApp, ou realmente conversando, visitando esses clientes, para dar esse suporte técnico que a gente traz junto aí com toda a inovação que a gente pode agregar e que vocês também nos alimentam, né? Nos retroalimentam com as informações de mercado, as tendências, para que a gente consiga ser aí bastante atualizado no nosso mercado de alimentos e bebidas. É uma rotina, assim, bem dinâmica. Bem dinâmica. Como a Vivi comenta, a gente trabalha com projetos dedicados aos nossos clientes, que trazem um briefing, que trazem um desafio, mas a gente está nesse bate-papo no dia a dia com o nosso cliente. O dia a dia, ele está na nossa casa, a gente está na casa do nosso cliente. Então, esses 40, 50, que a gente chama de calls, né, de reuniões online, é o cliente que está ligando e está falando, estou com um problema aqui na produção. Né? Minha produção está parada. E a gente vai mais além do que indicar um ingrediente. Né? A gente ajuda a ajustar aquele processo. A gente ajuda para que o nosso cliente consiga produzir, né, sem problemas, para produzir mais e melhor. Legal. Na Zelles Vogler, né, nossa equipe é muito integrada, né? O comercial tá ali muito integrado com o CTV. É muito legal porque a gente ia comentar sobre essa questão do suporte que o CTV dá pro comercial. Não é só o suporte da execução do protótipo, de um atendimento superficial. Vai muito mais a fundo, né? Vocês conseguem... Estão presentes ali no atendimento do início ao fim, até o pós, né? Com o cliente. Exatamente. A gente tem um trabalho tanto proativo, né, de trazer demandas, inovações, coisas que a gente vê em outros mercados, né, muitas vezes necessidades que
aspectos regulatórios nos colocam, né, e que a gente tem que reagir em relação a isso, mas a gente também trabalha de uma maneira reativa, né, pegando essas dores dos clientes, ajudando o comercial a entendê-la e até o cliente a entender o que ele está passando, porque muitas vezes há um problema, mas nem o próprio cliente sabe ao certo da onde ele vem, né, qual que é a causa raiz daquele problema. Então a gente está sempre junto aí tentando suportar até que a gente consiga atendê-lo, seja com algo que a gente tenha pronto, seja com novo desenvolvimento. E aí que volta também a responsabilidade da Ana, que ela está à frente da linha tailor-made da Vogler, que a gente chama de Vogler System, que são aí sistemas de ingredientes para atender a necessidade de cada cliente. Então, eu acho que a distribuição se diferencia nesse ponto, principalmente a Vogler, né? Nós temos essas misturas há mais de 20 anos atendendo o mercado e nós somos muito ágeis, né? Havendo a necessidade do cliente e um volume mínimo que a gente possa produzir para ele, a gente atende isso de uma maneira muito ágil, né? A gente consegue fazer testes tanto na nossa produção, na nossa área de amostragem ou no nosso departamento técnico, né? Dentro do CTV, para conseguir atender esse cliente. Às vezes, dentro de uma semana, a gente consegue desenrolar alguns problemas e realmente entregar o que o cliente precisa no momento que ele precisa. Porque, como a Ana comenta, uma linha parada é complicado. É muito difícil, né? Ninguém quer, ninguém Ninguém deseja. E assim, a gente vê, né, o papel do CTV sempre apoiando, né, o time comercial, né, e muito se fala de formulações, né, o CTV é procurado constantemente por isso. Eu queria entender de vocês, assim, como que surgem, né, as formulações, de onde vocês buscam, né, ideias, inspirações para chegar, né, ali na causa raiz do cliente, trazer, às vezes, também uma solução, né? Como isso funciona dentro do CTV? Essa inspiração já está no nosso DNA. Isso é com o tempo também. A gente olha um rótulo e a gente já tem uma ideia de como construir essa formulação. É algo que a gente constrói, né, Vivi? Né? Com experiência. Mas isso também vem não só dessa inspiração e dessa criatividade. Isso vem também de uma construção de outros conhecimentos. Por exemplo, o regulatório. A gente já sabe o quanto que a gente consegue colocar de determinado ingrediente naquele produto, né? Em função de limitações regulatórias e também em função de como o cliente quer posicionar o seu produto no ponto de venda, né? E às vezes a gente até delicadamente fala para o cliente, olha, atenção, esse caminho não vai ser muito bom. Segue esse caminho que é melhor, né? Reduz esse ingrediente ou aumenta esse ingrediente. Você vai ter um posicionamento de marca e de produto bem mais interessante. Então, Deb, é uma construção que vem, sim, do nosso conhecimento, da nossa inspiração, né? E aí tem uma leitura da gente entender que desenho sensorial o cliente quer chegar, né? Mas também aquele conhecimento regulatório do que dá para fazer na planta, né? Posicionamento de marca, e isso você nos suporta bastante. Nos traz muita informação para a gente fazer esse desenho, né? Sim. E quando o cliente consegue nos transmitir a que custo ele quer isso, né? Qual é esse target de formulação, aí a gente consegue entregar algo um pouquinho mais pronto, porque existe uma gama de ingredientes, né? A Vogler já passou de 700 itens há bastante tempo. Eu falo que a gente tem que contar novamente. Tem mesmo. É verdade. Então, assim, há uma possibilidade muito grande para cada projeto que a gente recebe. Então, é muito importante a gente ter essa visibilidade de até onde esse cliente pode ir com preço por quilo de formulação. E nós atendemos todos os tipos de cliente. A Vogler tem uma penetração nacional. E nós temos desde grandes contas, que têm departamentos específicos para cada necessidade, tem ali seu P&D, o seu regulatório, departamentos de qualidade, até clientes pequenos que se apoiam 100% no nosso suporte. Temos também consultores que através... né, eles nos procuram para construir projetos junto e através deles também a gente atinge outra gama de clientes. Então, assim, é como a Ana comenta, né, um trabalho aí de muitas iniciativas, de muitas mãos.
eu que estou mais recente na Vogler, né, 1 ano e 8 meses, eu enxergo que nós somos muito assertivos do ponto de vista de formulação. Então, assim, o trabalho da Ana ao longo desses 15 anos, de ter esse banco de dados e todo esse conhecimento, ele é super relevante nesse sentido. Quando a gente chega com uma primeira opção para o cliente, uma primeira formulação, ela já está muito próximo, normalmente, do que ele esperava, né? Por conta da gente ter essa experiência, não só da Ana também, de todo o time, que são pessoas que vieram aí da indústria e tiveram anos em contato com a categoria em que cada uma trabalha. Então, normalmente, a gente é bastante assertivo, assim, logo de cara. A gente consegue impactar bem desde o princípio. A Vivi fala da minha experiência, mas assim, sim, tem uma experiência de conhecimento do portfólio, mas é bastante importante a diversidade do time. Essa diversidade, ela me encanta, né? Sendo uma pessoa mais sênior, trazendo uma bagagem, mas a gente tem que estar aberta ao novo, né? A gente precisa trazer ideias. E uma equipe diversa, uma equipe que tem um olhar mais rápido, né? A Vivi, ela é bastante rápida. Aquele olhar da pessoa do time que é mais detalhista, né? Que vai ali no detalhe e tá praticamente fazendo uma auditoria, revisando tudo. Olha esse detalhe. Aquela que é mais criativa, aquela que faz um desenho de formulação um pouco mais cuidadosa. Então, assim, uma equipe diversa, isso é bastante importante. E nessa equipe, a gente entende que o marketing está dentro, que faz parte, para trazer essa diversidade, para que a gente possa construir e estar sempre criando, né? Criando e trazendo, né, coisas novas, né? Saindo da caixa, enfim, como é que... A gente tá falando um pouquinho de formulações, né? E eu sei que a Ana, né, tem grande parte na nossa linha System dentro da Vogler. E, assim, Ana, eu também queria saber como é que foi esse processo de criação, né? Eu sei que existe muita demanda, né, dos clientes para ter opções de blend dentro do mercado para atender, né, as suas aplicações. E é muito interessante ver como a Vogler, né, não parou, né, dentro do mercado de System. Na verdade, ela continua crescendo porque é mediante sempre... É algo personalizado, né? A gente pode dizer assim. É personalizado. Porque depende, né, da demanda do cliente para essa criação acontecer. E aí, queria entender, né, como isso funciona, como é que vocês criaram, né, a linha System, né, de onde veio a necessidade, né, de implementar a linha System dentro da Vogler. Quando eu vim para a Vogler, eu era cliente da Vogler. Eu estava do outro lado e eu já enxergava a Vogler como uma empresa que... A Vogler sempre me encantou, né? Eu conhecia a estrutura, conhecia os donos da empresa, era atendida diretamente e eu já me encantava por essa linha Vogler Systems. Existem várias ferramentas que fazem dessa linha bastante importante. Primeiro que a Vogler é um dos maiores importadores de hidrocoloides da América do Sul. Né? Alguns somos líderes, inclusive em todas as Américas. Então, primeiro, a gente já tem um preço competitivo. Segundo, nós temos uma planta certificada em segurança alimentar. Então, a gente tem preço, temos planta certificada, né? E toda a construção dessa solução integrada traz um benefício para o cliente. Primeiro, imagina ele ter que comprar 3, 4 ingredientes, se a gente consegue entregar já tudo misturado. É uma única adição. A gente reduz os erros na planta do cliente. Ele não tem que comprar 5, né? Pesar 5 vezes. Redução de estoques. Então, ele vai ter o estoque de um único item, né? Ele vai homologar só um item? Ele vai homologar um único item. A parte de logística, de frete, ele não precisa comprar 5 produtos, um único só. Ele pode ter uma dosificação mais simplificada na linha, porque normalmente o que está misturado vai entrar numa dose maior do que tudo que tivesse separado. Né? E são soluções sinérgicas. Então, a gente trabalha com soluções que, combinadas, entregam, né, mais do que ele fosse usar alguns ingredientes isolados. Então, é um benefício para o cliente, né? Então, e outra coisa, todo esse desenho vem com amparo regulatório. É muito bem desenhado. Sim. Tudo isso muito bem desenhado. A gente entrega um pacote para o cliente que ele tem uma segurança do que ele está usando, por que ele está usando e o quanto ele pode usar.
Sim, é uma forma dele diminuir o tempo de desenvolvimento. Quando a gente olha para um produto, ele tem a sua complexidade. E muitas vezes o P&D que está lá, ele é especialista em muitas daquelas matérias-primas, mas não necessariamente em todas. Então, ao invés dele despender muito tempo desenvolvendo uma estabilização, por exemplo, onde talvez ele não tenha todo esse know-how e tenha à disposição muitos ingredientes, ele pode passar essa demanda para a gente, enquanto ele trabalha em outro ponto do projeto. Sim. A gente segue com essa necessidade, somando aí os conhecimentos, porque a gente está sempre em contato com o cliente, e com isso ele ganha tempo, ele já vai receber ali amostras de possibilidades para ele testar, e muitas vezes em pouco tempo já conseguir chegar no que ele esperava, e que provavelmente ele levaria mais tempo tentando fazer isso sozinho. Uhum. Vocês se surpreenderam, né? Vocês também faziam tudo isso. Realmente, o CTV nós somos fãs do CTV, na verdade, porque, sim, somos muito fãs. O marketing admira muito, não só o marketing, todos nós da empresa admiramos muito o trabalho que as meninas têm ali com a gente, o suporte que dá pro comercial também. O suporte internamente, o suporte para os clientes, é uma loucura, é um dinamismo, mas é um desafio também, né? Falando em desafio, já teve algum caso? Milhares. Alguma história, milhares, né? Alguma história, assim, que vocês acham interessante compartilhar com a gente? Aí a gente vai ao supermercado e a gente fala, tá vendo esse produto? Nós participamos desse produto. É compensador, né? É compensador. O mercado, ele tem trazido várias inovações em função da mudança do comportamento do consumidor. Uhum. Então, eu vou voltar um pouco, porque o marketing da Vogler, eles nos traz uma visão de futuro. Então, a gente antecipa e a gente tem a visão do cliente do nosso cliente. Então, quando fazemos um trabalho, principalmente o proativo, a gente precisa muito do suporte de vocês para entender. E aí, levamos também proativamente várias ideias. E nessa mudança, né, de perfil do consumidor, lá quando o consumidor começou a procurar as proteínas fora das academias, né? Não era só, que antes era só academia. A gente já estava levando esse conceito para o público, né? Para encontrar numa loja de conveniência, num supermercado, produtos com alta proteína. Não vamos comentar, né, as marcas, mas vários desses produtos de sucesso no ponto de venda tem o nosso trabalho, né, Vivi? Exatamente. E a gente conta com parceiros que são especialistas nessas matérias-primas. Então, no caso aqui das bebidas proteicas, nós temos um parceiro que é talvez o maior, né, que tem as especialidades. Então, é uma soma de conhecimentos, né? Tanto nós, por parte da Vogler, quanto dos nossos parceiros. Então, é uma força bastante importante nesses projetos. Teve um caso de uma feira de lácteos que o cliente ligou alguns meses antes, e ele falou, quero fazer um doce de leite sem adição de açúcar. Aí fizemos algumas reuniões, esse cliente, ele estava no interior de Minas, ele tinha um leite de boa qualidade, e fomos desenhando um projeto por telefone, né? Antes da pandemia não era normal a gente ter conferências online com as ferramentas que temos hoje. Tudo por telefone, por e-mail, ele mandou uma amostra, o doce estava bom, estávamos nessa feira, né? Isso eu posso contar, o case, e escutamos, né, no anúncio dos ganhadores dos produtos mais inovadores, né, e escutamos que o doce de leite dele tinha sido agraciado por um prêmio em uma das categorias em primeiro lugar. E ele veio agradecer. Então, foi um negócio tão interessante que foi um projeto à distância, não fomos até presencialmente do cliente, ele acreditou, ele fez o teste e ele ganhou aquele prêmio em primeiro lugar, naquela categoria, né, de doces de leites inovadores especiais. É um case, né? Uhum. E o cliente, ele falou, eu vim te conhecer pessoalmente, porque só nos falamos por telefone. Uhum. Foi bem legal, fiquei bem feliz com esse projeto, né? É interessante isso, né? Porque, assim,
o nosso time é grande, mas ao mesmo tempo não tanto, né? Pequeno. E a gente precisa realmente ser muitas mãos para atender todos os segmentos, né, que a Vogler atende, né? E dar esse suporte, né, pros nossos clientes. Então, é realmente desafiador e admirável, assim, ver como o CTV trabalha e vocês tiram leite de pedra muitas vezes para fazer a coisa acontecer, né? A Vivi é a nossa maestra, né? Ela que tá ali nos apertando. Tá nos apertando. Ela tá nos apertando, ela tá nos guiando, nos orientando, trazendo calma, gente, vamos voltar também. Tem os momentos, vamos voltar alguns passos atrás, né? A gente também levanta a mão, né? Sim, sim. Vivi, vamos parar um pouquinho aqui, né? Ou vamos avançar? A gente também pede para avançar, né, Vivi? É a minha primeira experiência na distribuição e, assim, não é para amadores, né? Não é. É algo muito insano, muito intenso, muito diverso. Então, assim, é isso que é bacana. A gente tem parte do time que tem uma experiência bastante focada, vamos assim dizer. Pessoas que trabalharam estritamente com lácteos, por exemplo. Mas uma parte do time, que eu considero eu e a Ana, a gente vem de coisas um pouco mais generalistas. Então, normalmente, tudo que aparece, a gente já trabalhou em algum momento ou em assuntos que são correlatos. Então, assim, é um super desafio na distribuição você realmente ter essa visão do todo por conta das N categorias que a gente trabalha. A gente fala food and bev, mas a gente também tem animal nutrition, seja pet, seja feed. A gente começa a olhar agora para personal care, a gente tem pharma. Então, assim, é um mercado muito, muito extenso, onde o CTV está aí para apoiar e somos envolvidas em diversas demandas, né? Falando aí em volumes, né? São mais de 150 projetos por ano. Todos os eventos que vocês desafiam vocês a participar. É uma agenda muito, muito extensa, que a gente faz o possível para atender. E é muito desafiador. É desafiador. A distribuição é muito... Vou usar um termo aqui não muito... formal, é uma pegada louca. E nós atendemos não só a área comercial, né? E clientes, os nossos fornecedores. Verdade. Sim. Exato. Eles nos pressionam, e isso é bom, né? E trazem olhares diferentes dos ingredientes que a gente trabalha. Eles trazem de outros países, de outras culturas, do centro tecnológico deles, novos olhares, e eles nos pressionam, eles nos desafiam, né? E é interessante que desse desafio, né, Vivi, às vezes a gente até traz desenhos que também a gente acaba surpreendendo, né? Exatamente. É importante, né? Os parceiros, né? A gente sempre brinca, né? A gente às vezes fica tanto dentro do escritório, né? Que a gente precisa também, às vezes, de inspiração, tanto o marketing quanto o CTV, que tá sempre, né, caminhando junto, para encontrar inspirações e sentido também para se renovar, né, nas ideias, né? Para trazer coisas novas, né, para os nossos clientes. E, assim, além né, dos nossos clientes externos, assim, e dos nossos parceiros também, tem mais alguém, assim, internamente, que vocês normalmente atendem? Ou... Muito, né? Como nós somos responsáveis pelo desenvolvimento da linha Vogler System, que é a parte produtiva da Vogler, nós estamos envolvidas nos temas de qualidade, porque se a gente desenvolve um novo item, a gente tem que ter um HACCP para ele, é necessário aí ter toda uma análise de risco, são times que estão sempre em contato para que a gente mantenha tudo dentro do correto e que a certificação não seja aí... abalada ou comprometida de certa forma, porque são departamentos com rotinas diferentes, porque a nossa realidade é muito próxima do cliente, então é uma realidade muito ágil, muito rápida, mas que a gente também não pode deixar de olhar para dentro e fazer as coisas como elas devem ser feitas por conta dessa parte aí de qualidade, toda a rastreabilidade desse processo. Sim. A nossa garantia de qualidade traz ferramentas robustas para que a empresa, né, tenha essa responsabilidade com os seus ingredientes. Antes da certificação, né, a certificação ela veio coroar, veio, né, assim, comprovar para o mercado. Mas o nosso papel, onde a gente começa a desenhar soluções para ir para a nossa planta, é muito importante,
né, ele tem que ter um olhar, né, bastante rigoroso, tá? Porque se nós erramos, né, apesar de todas essas ferramentas, né, então essa é uma preocupação nossa. Nós hoje trabalhamos até antecipando eventuais alterações com estudos de shelf life, a gente se baseia em informações de farmacopeias, de experiências dos nossos fornecedores. Então, é uma construção, né, bastante séria, né, junto com o nosso departamento de qualidade e de garantia de qualidade, né? A gente tem vários clientes internos, né? A gente poderia citar também o departamento de supply. Então, hoje... Esse é o cliente. Na pandemia foi, hein? Faltou tudo. Exato. E a gente tinha, né, Vivi, que Sim. trazer Não soluções. Só depois da pandemia, né? A pandemia foi ali um período caótico do ponto de vista de saúde, claro, mas ela mesmo... em teoria, né, tendo acabado, a gente até pouco tempo vinha sentindo aí os seus efeitos, né? Seja por questões logísticas e, né, e para ajudar a gente teve outros conflitos aí globais. Então, a área de supply, eles sentem muito isso na ponta, então eles tentam fazer o possível para que o resto da companhia não sinta isso. E é aí que a gente entra, porque a gente suporta desde o início a homologação de matérias-primas, né? Claro, nós e também o departamento de garantia de qualidade, a gente é responsável por analisar fornecedor, analisar esse ingrediente. Primeiro, desde o princípio, saber se ele faz sentido para o nosso negócio, se regulatoriamente ele está correto, ele é passível de ser vendido e utilizado no Brasil. E depois a gente entra aí no detalhe da especificação, se ele atende, se tem que ser uma granometria A, uma granometria B. Então, assim, estamos aí também muito em contato com a área de supply. Não é brincadeira, tanto que o CTV tem que inovar, tem que se virar. E trabalhar. Nos 30. Trabalhar. É verdade. E, recentemente, eu acho que estamos com um novo cliente, que são as associações. É verdade. É o novo cliente. É o novo cliente, porque as associações, a gente tá junto das associações ligadas à indústria de alimentos, existem várias, tá? Umas que são mais ligadas a lácteos, outras a mais aos aditivos, outras à indústria de panificação. Existem várias que a gente damos suporte. Então, recentemente, houve uma mudança regulatória, né, na área de queijos, e um cliente associado veio nos buscar, né? Então, nós desenhamos uma solução, trabalhamos junto com esse cliente, depois fizemos todo o estudo de estabilidade, enfim, de análise. Não, a gente não métodos de aplicação, pensando na como nós vamos analisar, a própria agência não tinha estabelecido uma metodologia, fomos atrás, né, do Itaú, procuramos. E ontem, essa semana, aconteceu da gente apresentar para a associação, olha, aqui está o pacote. Está tudo desenhado, está tudo testado, deu certo. Então, é um papel que nós desenhamos para a associação, né? E por quê, né? Porque acho que esse é o nosso papel. Venda é uma consequência, né? Exatamente. Esse é o nosso papel, né? Então, esse é um case muito legal que a Ana falou aí de uma maneira um pouco mais velada. Mas, foi um suporte muito bacana e dentro dessa associação os próprios clientes se reuniram numa rede de apoio. Olha que legal. Porque não é assim, eu vou solucionar o meu problema, o meu concorrente, ele que perca mercado. Pelo contrário, eles estavam ali reunidos. Então, começou com um cliente através da associação, mas a gente sabe que a gente já está impactando vários deles. Isso. Então, é um case muito bacana, que em breve a gente vai publicar de uma maneira um pouco mais aberta. Pessoal, a distribuição uma distribuidora não atende só a indústria, né? Tem diversos clientes internamente, externamente, e a Zellers Vogler é interessante que a gente sempre vem buscando inovar, sempre vem buscando a melhoria para conseguir atender todos esses públicos, né? Não é à toa, né? Vou aqui puxar um pouco o saco um pouco o saco para nós. Não é à toa que nós vemos ganhando aí, faz 9 anos consecutivos que ganhamos aí o Prêmio BIS, tá? Da nossa parceira editora Insumos. Esse aqui é do ano passado. Esse ano nós ficamos no top 3 também de distribuição.
Então, eu já venho agradecer aqui nosso parceiro, né, da Editora Insumos. Muito obrigada aí, muito obrigada ao mercado também pelo reconhecimento que vocês têm pela gente, tá? A gente trabalha muito, nosso CTV trabalha muito, e todos nós, né, das Elis Vogler, trabalhamos muito para poder ter esse reconhecimento mesmo, para poder conseguir atender melhor nossos clientes, não só a indústria, mas também os nossos parceiros, nossos fornecedores, as pessoas internamente da empresa. Bom, é isso. Vim puxar um pouco sardinha pra gente. Sim, a Vogler é uma empresa reconhecida. É verdade. A gente temos contribuições também com artigos técnicos. Existe uma contribuição também, vamos dizer, científica, não é aquela... Seria uma pesquisa aplicada, não é uma pesquisa, né, de uma universidade, mas como uma pesquisa aplicada, a gente tem contribuição. Inclusive, estamos, assim, cada vez mais próximos, tentando esse caminho de estar junto das universidades para apresentar nosso trabalho, para formar esses novos profissionais, né, para trazer, né, um pouco do nosso conhecimento, né, através dos artigos, nas revistas aí que chegam aos nossos clientes, mas também tem, né, Vivi? Exato, e é o nosso papel desmistificar o que está por trás da indústria, dos ingredientes, dos aditivos, porque a gente está numa era onde algumas coisas são demasiadamente demonizadas, né? Sem essa necessidade. Então, recentemente a Ana esteve numa instituição de ensino que as pessoas estão se formando em engenharia de alimentos para que elas tenham essa visão do quanto a indústria é importante, de qual a necessidade desses aditivos. Eles não estão ali de maneira gratuita. Tudo que está ali tem uma regulamentação por trás. Então, assim, o quanto é importante também é a nossa bandeira, né? De mostrar o quanto essa indústria e essa rede de fornecimento é idônea, né? Levar essa confiança aos consumidores finais. O quanto é importante levar um alimento seguro para as gôndolas, para o ponto de venda, para a população. Temos esse papel, né, de fomentar e de orientar os nossos clientes para que os seus produtos sejam seguros, que no ponto de venda não tenham só uma função nutricional ou que é gostoso, prazeroso, mas que sejam alimentos seguros. Então, a gente tem esse papel, né, no desenho de formulações, usando os ingredientes previstos pelo MAPA, pela Anvisa, né, de trazer, de ajudar a construção de alimentos seguros para a população. Exatamente. Isso é muito importante, a questão de segurança de alimentos, né? Nós também temos a certificação, né? Por conta da nossa linha de systems, conforme você tinha comentado. Uma outra questão muito importante pra gente é a questão da sustentabilidade. Né? Uma questão que é importante pra gente e também pras Elis, tá? Sempre foi um valor pra Vogler e agora, nos juntando com as Elis, a gente vê como a gente tá alinhado com eles, né? Então, a gente vem trabalhando aí a questão do ESG, né? E a gente sempre tem que ter esse olhar, principalmente a gente como marketing, vocês como CTV, a gente sempre tem que ter esse olhar também. Com certeza, e muitas vezes está na nossa mão oferecer uma matéria-prima que vem de uma cadeia que tem a sustentabilidade muito forte, né? A gente trabalha, por exemplo, com proteínas que vem de uma cadeia de soro, que em alguns mercados, em alguns países, ele vai para o descarte. Então, assim, são produtos de alto valor agregado que também tem o seu aspecto de sustentabilidade, né? Então, quem está do nosso lado aqui na área técnica não é simplesmente juntar ingredientes e fazer algo gostoso. Tem vários aspectos que a gente pode, sim, fazer uma interferência positiva. Inclusive, essa nossa linha de systems, ela tem uma correlação com sustentabilidade, porque o cliente ele vai usar menos. Né? Então, olha só que interessante, uma distribuição que faz um produto, né, que o cliente vai usar menos. Então, assim, ele vai adicionar menos devido a essa construção de soluções sinérgicas, né? Então, ingredientes sustentáveis e usar menos, usar só o que for preciso. Tá? Então, é isso que é o nosso papel também, né? Dentro da cadeia. Legal, pessoal. Bom, com esse nosso papo rápido, deu pra gente entender, né, a função, o papel do CTV ali pra
no atendimento da indústria, de todos os nossos clientes, de todos os clientes que o CTV tem, a importância dele. E eu venho agradecer hoje a presença de vocês, meninas. Foi muito gostoso ter esse papo com vocês. Muito obrigada pelo tempo. A conversa foi muito boa. Tem alguma coisa para complementar, Deb? Isso, agradecer as meninas, né, por terem vindo, ter topado a gente fazer esse bate-papo, né, e mostrar realmente a relevância da distribuição, né. E, assim, para finalizar, queria ouvir de vocês, assim, para fechar, né, como vocês definiriam, assim, o papel realmente do CTV na distribuição, e é isso. Um papel fundamental. A gente tá para suportar os clientes, mas também vários departamentos internos para que a própria distribuição perpetue, né? Uma vez que a gente está envolvido em várias decisões chaves do negócio, né? Então, para mim é isso, é fundamental, né? A gente é o coração dessa indústria, no caso aqui da distribuição, porque a nossa também é uma indústria. Sim. Eu vejo a área técnica como o coração da empresa. A Vivi já falou tudo, né? Mas o nosso papel, ele é bastante importante, né? Nessa construção de um novo modelo de negócio. Um modelo de negócio sério, né? Modelo de negócio que vai além de você vender, né? Aquele modelo antigo de tirar um pedido, né? Vai muito além disso. Estar junto do cliente, estar na casa do cliente, no dia a dia do cliente. Acho que esse papel é bastante importante. A gente se sente lá dentro, né? Exato. Se sente lá dentro. Então, a gente tem uma contribuição bastante importante, não só técnicos que desenham boas formulações, mas para a sociedade de forma geral, contribuindo para uma indústria mais competitiva, uma indústria nacional mais competitiva, alimentos saudáveis, mais seguros para os nossos consumidores e também com uma contribuição também nessa questão de sustentabilidade. Então, esse nosso papel não só dentro da distribuição, né, mas para a sociedade de forma geral. Então, eu sou bastante feliz e sinto que nós temos contribuído, sim. A gente não consegue medir, né, Vivi? Números, mas esse papel nosso, isso me traz muita satisfação. Bom, a gente também agradece o convite. A gente acaba ficando muito ali no nosso laboratório, na nossa realidade. Então, assim, é muito bacana a gente ter essa experiência também. O recado que a gente deixa é que estamos à disposição dos nossos clientes, dos nossos parceiros, para suportar no que for possível, né? E concretizar esses projetos para que a gente tenha cada vez mais esses produtos à disposição da população, né? Desenhados da melhor forma, para que faça sentido aí, seja relações de ganho para todos que estão nessa cadeia. Bom, é isso, meninas. Muito obrigada de verdade. Agora fica o recado para vocês, né? Querem tirar alguma dúvida, abrir algum projeto, comentar alguma coisa, a gente vai deixar o contato aqui no vídeo, tá? Entre em contato com a gente, que aí eu passo para nossa equipe do CTV, que eles vão conseguir responder, suportar a dúvida de vocês. E nos sigam nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, tá? Vou deixar todas as redes sociais aqui no vídeo. E é isso, muito obrigada, nos acompanhem, continuem nos acompanhando aí, que vão vir mais episódios muito legais pra vocês. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.